Oiê! Bem-vindos a mais uma live. Toda terça e sexta às 12h12 temos um encontro de marketing para o mercado de arquitetura, design e construção civil aqui. É um tema que vocês sempre pedem, tema que a gente já fez live há uns meses atrás, acho que lá em fevereiro a gente fez uma live dessa. Hoje a gente vai falar sobre planejamento de conteúdos para o feed. Quem já entrou, quem já recebeu a notificação do Insta aí, já tá on, já me conta. Você tem publicado no feed com que frequência? Quantas vezes por semana você tem publicado aí no feed? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E eu quero dividir exatamente como é que eu faço para há mais de 2 anos ter conteúdos diários no feed, certo? Quando não cai conteúdo no feed é porque deu problema na publicação, mas tem conteúdo, às vezes cai 2 por dia, às vezes cai 3, dependendo da época que eu tô animada aí, ou dependendo da estratégia por trás aqui dos bastidores, eu vou vendo a quantidade de conteúdo. Mas a verdade é que feed é vitrine. Se na tua vitrine os manequins estão sem roupa, estão sem nada, as pessoas não vão entrar, tá? Elas não vão entrar, não vão querer ficar. Muitos de vocês me perguntam assim, Lara, quais são as estratégias para atrair seguidor? E aí eu passo as estratégias. Lara, tentei aplicar as estratégias, mas não funcionou. Aí eu entro no perfil da pessoa. O perfil da pessoa não tem feed. O último post que a pessoa fez, sei lá, foi há 2 semanas atrás. Aí vou ver o post, o penúltimo post, foi há 2 outras semanas atrás. Se você não é de alguma maneira constante no feed e tem uma consistência do teu posicionamento também sendo trazido no feed, fica difícil que você cresça o seu perfil, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Deixa eu ver o que vocês já responderam. Quem entrou aí já me fala quantos posts no feed você costuma fazer por semana. E aí pode falar a verdade, tá? Não vai mentir pra mim não, que a gente tá aqui com interesse mesmo. Eu tô aqui com o interesse de ajudar você que tá publicando pouco e quer publicar mais, ou que tá querendo dar uma certa robustez aí na tua estratégia para atrair mais gente pro teu perfil e fazer essas pessoas que estão dentro do teu perfil quererem se tornar clientes, né? O grande lance é esse. Rebobine, simbora, vambora. Pegue um papel e caneta aí, tá? Que eu vou trazer aqui alguns passos. Acho que vai ser legal. Vou dar algumas dicas de conteúdos também, porque eu sei que vocês gostam. Mas, sobretudo, o passo a passo mesmo que eu faço para criar os posts, tá? Júnior Souza, 4 posts por semana. Um bom número, tá, Júnior? Um bom número. Shader Studio, nenhuma. Estou estruturando para começar os posts, para começar certo. Estou montando os posts, fotos de perfil. Maior erro que vocês cometem é fazer isso. É achar que precisa se estruturar mais, que precisa de mais planejamento. Muito planejamento com pouca execução é resultado zero. Então começa. Eu quero um post aí hoje, tá? Topa? Shader Studio aí. Nem sei se estou pronunciando direito o nome do teu escritório. Mas quem ainda não começou, quem parou por um tempo e ainda não retomou a publicação, retoma hoje. Publica alguma coisa aí. Se você parar algum tempinho, publica uma foto tua recente. Mostra lá o que aconteceu, por que você deu essa pausa, por que você está retomando agora. Para dar esse comprometimento público também vai te fazer querer publicar mais todos os dias. Você vai se sentir empurrado, tá? Para publicar todos os dias quando você se compromete com outras pessoas. Se você vai começar agora do zero, já publica aí uma foto tua, já publica algum projeto seu, já conta o que você faz, tá? Não deixa, não espera muito tempo para começar, não. O tempo que vocês esperam para começar é um tempo sem saber, porque você só se melhora o conteúdo quando foi publicado. Não tem como melhorar conteúdo, não tem como saber se o conteúdo está sendo bom, tá sendo bom para o teu seguidor, bom para o teu público-alvo, sem ele estar publicado, né? Então comecem, pelo amor de Deus. Nayara, todo dia, olha, amei. Carol Venturini, 2-3. Vamos aumentar, hein, Carol? Vamos aumentar. Cláudia Gomes, 1. Imagina assim, ó. Conteúdo no feed, gente, é probabilidade, tá? É como se fosse um estudo de probabilidade. Vamos voltar para as aulas de matemática aí. Quanto mais você aparece para as pessoas, mais elas vão lembrar de você. Quanto menos você aparece, menos elas vão lembrar de você. E ainda tem um agravante, o tal do algoritmo aí. Se você publica só 1, 2, 3 vezes por semana, as chances do teu post não aparecer para 80%, 90% do teu público, né, que já te segue, é muito grande. O Instagram valoriza os criadores de conteúdos, aquelas pessoas que publicam bastante conteúdo, que estão aqui presentes nessa rede social, fazendo mais pessoas ficarem aqui. O objetivo deles é esse.
Então, se a gente entender o fundamento do objetivo que o Instagram tem, que é fazer a gente passar mais tempo aqui, fazer outras pessoas passarem mais tempo através dos nossos conteúdos aqui, mais ele vai valorizar nosso perfil. Mais ele vai dar engajamento pro nosso perfil, mais ele vai dar alcance para as nossas publicações no feed, nos stories, e mais a gente vai crescer. Então é um lance de probabilidade. Se você publica pouco, as chances de você converter seguidor em cliente são baixas. Se você publica muito, as chances de você converter seguidor em cliente são mais altas. Porque quando você vai publicando muito, você vai tendo mais know-how mesmo, você vai tendo mais conhecimento técnico do tipo de post que funciona, do tipo de post que não funciona. Às vezes um conteúdo que você ama falar, um projeto que você fez para algum dos seus clientes e amou algum daqueles projetos, você publicou e o projeto nem deu tanto engajamento assim. Aí você fica, pô, mas esse projeto foi lindo, foi maravilhoso, porque você se apegou a um conteúdo que o teu público-alvo talvez não queira ver. Ou porque você publica tão pouco que quando você publica algo que você considera maravilhoso, o Instagram fala assim, ó, aqui não. Você publica pouco, pra que eu vou te mostrar para as pessoas? Então vocês têm que ter discernimento desse jogo também, não só do tema do post que vai entrar no seu perfil, mas que você precisa fazer isso em quantidade, tem que ter volume. Se não tiver volume, não vai ter atração de cliente, certo? Lara, quanto que você recomenda, né? Essa é clássica. Recomendo pelo menos 4 posts por semana no feed, tá? Eu sei que tem gente que fala aí, não vire refém, não vire escravo de posts não vire refém e escravo do Instagram. Eu vou te dizer aqui, como há 2 anos eu não sou refém disso aqui. E publico todos os dias. Vocês querem ver? Tudo é organização, gente. Ordem, né? Tá na bandeira. Ordem é progresso. Se a gente não trabalha com marketing de uma maneira ordenada, de uma maneira organizada, muito bem planejada e pensada, não vai ter progresso. A gente vai estar sempre girando em círculos ali, igual cachorro. Girando em círculos, girando em círculos. Você encontra uma pessoa, fala, ai meu Deus, eu vou seguir essa pessoa aqui, vou começar a fazer exatamente o que ela vem fazendo, só que aí depois você não sabe analisar. Depois você não está crescendo e não sabe o que está acontecendo. Depois você está publicando todos os dias, mas não está dando resultado. Então tem uma série de coisinhas, né, que importam dentro desse planejamento aí pro feed. Lidiane, um por dia, mas tem post que dá pouco engajamento. O objetivo aqui da gente não é o engajamento. Se o teu objetivo é engajamento, vocês estão ouvindo a live da pessoa errada. O meu objetivo aqui é fazer você vender projeto, vender consultoria, vender obra, vender serviço, tá? Engajamento é um dos detalhinhos disso. Um dos detalhinhos. A maioria dos teus clientes vão entrar no teu perfil, vão acompanhar o teu perfil por um longo tempo, não vão interagir em nada e vão virar cliente. Eles vão entrar como seguidor, vão olhar tudo ali e não vão interagir com você. Tenho vários alunos que falam isso pra mim. Lara, já te acompanha há um tempo, já te acompanha há mais de 6 meses, vem acompanhando teu conteúdo, às vezes eu não consigo acompanhar todos, mas sempre que eu tenho um tempo eu dou uma olhada lá. E aí eu já coloquei o teu curso no meu radar. Por quê? Porque eu queria esse atendimento personalizado. E aí foi uma pessoa que nunca vi a carinha dela aqui nas lives, nunca vi a carinha dela nos meus stories. Não era aquele seguidor que a gente lembra a fotinha do perfil dele, sabe? Então não se preocupem com isso. A gente está falando aqui de planejamento de conteúdo para que a tua vitrine esteja sempre atrativa a potenciais clientes e não a seguidor. Vocês não têm o objetivo aqui, a maioria de vocês pelo menos, de vender um espaço dentro do perfil de vocês, pelo menos inicialmente, né? Vocês não querem fazer public post aí inicialmente, vocês querem vender projeto. Então, pensando nisso, o teu objetivo deve ser outro. Tira a palavra engajamento, tira a palavra alcance, tira a palavra curtida da tua mente, do teu foco por um tempo. O teu objetivo deve ser vender. Para você vender, você precisa ter um volume de publicação. No feed e nos stories. Hoje a gente está falando de feed. Você precisa ter volume. Então você vai publicar. E não vai se deixar abalar por coisa de engajamento, por número. Isso não é do nosso domínio. O que está dentro do nosso domínio? Publicar todos os dias. Isso a gente consegue fazer se a gente se organizar, né? O que está dentro do nosso domínio, o engajamento que o post vai ter? Não, então deixa de lado. Foca no que você tem controle, tá? Meu último post é pessoal e de 1 ano atrás. Marcelo, já pega essa dica que eu dei aqui no início da live. Já faz um hoje. Fazia 2 por semana, dei uma parada e estou voltando. Vambora, Ju. Acelera aí, acelera. Estou postando 2 por dia. Olha, Andréa, dando aula. Já que é pra topar, topei. Produzindo o post de hoje. Vambora. Anota aí que eu vou dar várias dicas aqui pra vocês hoje.
Desde aquela situação do MLabs, estamos postando manual dia a dia, 3 posts por dia. Ficou um caos na minha organização. Não posta manual, Lipe, vai lá para o estúdio de criação, tá? Não precisa postar manual, vai para o estúdio de criação que vai te dar essa agilidade toda nesse processo. Fico com medo de postar muito e ficar cansativa. A Gracilene, quem tem esse medo aí? A gente falou exatamente sobre esse medo aqui na live passada. Fica cansativa para quem? Para quem não é teu cliente? Para quem não é potencial cliente? Sabe, uma vez eu ouvi isso de um aluno, eu falei pra vocês desse fato, né? Um aluno falou que o marido dela falou assim pra ela: você tá postando muito, vai ficar cansativo, as pessoas vão cansar de você, vão abusar de você, vão criar ranço. E eu falei, cara, não é cliente. Olha os perfis de fofoca, o tanto que eles publicam por dia. Eles publicam mais de 20 posts por dia. A gente não vai lá e acompanha todo dia, a gente não sabe tudo que tá acontecendo. Aquelas pessoas que vocês seguem, que vocês gostam mesmo de ver o conteúdo daquelas pessoas, vocês não acompanham cada conteúdo que aquela pessoa publica, ou pelo menos a maioria deles? Teu público-alvo é assim, teu público-alvo. Vocês não tem que ficar mendigando atenção e amor das outras pessoas, não. O objetivo é teu, o posicionamento é teu. Eu vou publicar todos os dias, me acompanha quem quiser. Se uma pessoa não aguenta um post teu todos os dias, ela nunca vai virar cliente. Nunca, nunca, mas nunca. Se ela não aguenta um post teu todos os dias, como é que ela vai passar meses contigo? Fazendo projeto, vendo teu processo criativo. Isso aqui, ó, esse negócio esse medo de ficar cansativa é crença limitante. Crença limitante que te para, que te trava e impede a chegada de novos clientes, tá? Quando eu estiver em obra, posso postar inspiração? Porque atualmente estou em obra. Não, pode postar a obra. Não pode postar inspiração. Não deixo que vocês, que são meus pupilos aqui, postem inspiração. Gente, inspiração vocês vão entregar conteúdo, vocês vão entregar autoridade. Vocês estão abrindo o perfil de vocês de graça para publicar o conteúdo de um concorrente. Não faz sentido. E trabalhando de maneira minimamente ética, vocês têm que colocar o quê? O arroba da pessoa, né? O dono do projeto. Aí as pessoas que te seguem vão achar bonito você publicar outro projeto, vão te dar mais crédito, mais confiança. Venda é uma relação de confiança entre o vendedor e o comprador. Se não foi você que fez o projeto, você vai virar um blog de inspiração. Não uma profissional que a pessoa vai realmente cogitar. Então não permito, não indico, né? Cada um faz o que quer, livre-arbítrio aí. E as consequências de cada um dos nossos atos são nossas. Mas não recomendo post de inspiração, não. Não recomendo. Post seu, tá na obra? Vai lá e faz um reels dessa obra. Pega um dos marceneiros, pega um dos pedreiros que estão lá na obra, ou o gesseiro que tá fazendo alguma coisa lá, faz um videozinho de 1 minuto com ele dando uma dica do que tá fazendo lá naquela sanca, do pedreiro falando alguma coisa da obra ali. E faz o planejamento, que é isso que eu vou fazer aqui com vocês hoje. Quando a agenda tá lotada, aí é que você deve continuar publicando os seus conteúdos. Porque tem muita gente que tá publicando bonitinho. Vocês já passaram por isso? Me falem. Vocês estão publicando bonitinho, estão fazendo um negócio bem feito ali, aí a agenda começa a lotar. Começa a atrair mais clientes, aí você fica argolada aqui. Fazendo proposta, indo na obra, fazendo projeto, cuidando da vida pessoal, fazendo 1001 coisas. Aí deixa de publicar, porque a agenda lotou. Por quê? Perdeu o interesse no Insta, né? A agenda já tá lotada, só que você esquece de trabalhar de maneira empresarial. Você não é só um arquiteto, um engenheiro e um designer que fica ali no computador projetando. Você tem que ficar pensando em quê? Na atração de mais clientes para o mês que vem. Por isso que tem muita gente que sofre com instabilidade. Tem mês que é muito bom e tem mês que é ruim. Então, esse planejamento aqui é exatamente para os meses mais corridos, para os dias e semanas mais corridos, ter conteúdo já programado e entrando lá sem que você precise se preocupar com isso, tá? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Os posts do feed podem ser do mesmo assunto que eu comentei nos stories? Devem, Hannah. Devem. Sabe por quê? Porque você vai criar uma espécie de narrativa. As pessoas vão entrar no teu perfil, vão ver aquele post, né? Estão lá rolando a timeline, estão aqui com o celular rolando aqui a timeline. Aí ela vai ver o quê? Vai ver aquele conteúdo que você falou, de revestimento. De um revestimento que você usou na casa de um cliente seu. Aí você vai lá nos stories e aborda um pouco mais sobre isso. Por que você escolheu esse revestimento? Que revestimento tá na moda? Que revestimento já não tá mais legal de colocar? Que revestimento é melhor para cada ambiente? Por que o cliente escolheu esse? Por que esse revestimento é benéfico? Por que outro material poderia
causar algum certo tipo de dano. E aí isso é o transmídia, né, que a gente faz dentro do marketing. Esses termos eu evito falar aqui para não causar mais confusão na mente de vocês. Mas é o transmídia, certo? Você pega um conteúdo de um formato e leva para outro formato aqui fazendo a mesma coisa. E aí você pode, publicou no feed, vai lá nos stories que eu tô falando um pouco mais sobre isso. Lá nos stories, faz o repost do feed para que as pessoas possam acessar lá o conteúdo do projeto bonitão, sabe? Então é sim super válido, Hannah. O mesmo conteúdo no stories e no feed. Isso é verdade, está funcionando. Eu acho que é só ego mesmo. Então, deixa o ego de lado, deixa a vaidade de lado, Lid. A gente não tá aqui pra fazer, pra captar fãs, pra captar, sei lá, sabe? Captar outras coisas. A gente quer cliente aqui, então vamos focar em ajudar pessoas para que essas pessoas se sintam valorizadas pelo nosso conteúdo, se sintam ouvidas pelo que a gente tem para falar, ajudar sim elas com pequenos passos e aí depois aplicar estratégias com essas pessoas que estão prontas já para se tornarem nossos clientes. Lara, é viável ter dois serviços distintos, mas para o mesmo nicho, mas para um mesmo nicho no perfil? É super válido. Se você tiver um nicho de mercado bem definido, você pode vender roupa para eles. Pode vender roupa a projeto para eles. Tem um nicho bem definido, o objetivo do nicho, né? A gente vai falar muito sobre isso, eu vou tentar trazer novamente o mais descomplicado possível dentro do evento da Reformulane. Já estão inscritos falando nisso? Manda aí aqui no chat. Se não sabe o que é Reformulane, se ainda não está inscrito, manda aí também. Na Reformulane tentar descomplicar bem isso de posicionamento e nicho de mercado. O objetivo disso daqui é te dar destaque para dentro, te dar autoridade para dentro daquele público mais seleto ali, sabe? Um público menorzinho, mas que vai te dar muita atenção. Um público menorzinho, mas que vai querer o teu trabalho, o teu projeto. E aí dentro desse público você pode vender tudo para eles, porque você vai virar uma autoridade. É tipo blogueira, sabe? A gente tava falando aqui, né? Tipo blogueira e digital influencer. Eles não vendem de tudo. Eles não fazem uma parceria com uma loja de moda e vendem roupa. Aí fazem uma parceria com a marca de cosmético, aí vendem cosmético. Aí fazem uma parceria com marca de, sei lá, com alguma empresa de serviço, aí vai lá e vende o serviço. Então, quando você tem um mote de pessoas aqui menor e se comunica diretamente para essas pessoas, elas se sentem ouvidas e abraçadas por você. E aí elas vão te dar atenção. À medida que elas te derem atenção, você consegue vender vários tipos de serviço dentro do que você faz para elas e elas vão te ouvir. Um post por dia, fiz um calendário, às vezes falta ideias. Bora lá, deixa eu ajudar vocês aqui. Já eu leio mais pra gente ir tirando mais dúvidas aqui. Deixa eu ajudar vocês aqui nessa questão do planejamento. Como é que eu faço? Já tenho feito isso há 2 anos, né? Mais de 2 anos, porque eu tinha outro perfil também há uns 3, 4 anos. Mais de 3. Tem uns 3 anos e meio, 4 anos aí. O tempo tá voando, a gente não faz nem ideia, né? Às vezes de que mês está. Mas já tem quase uns 4 anos que eu faço dessa maneira. Tem me ajudado muito, tenho publicado e não me sinto escrava do Instagram de maneira nenhuma. Tiro férias e os meus seguidores nem sabem. Fico doente, os meus seguidores nem sabem. Tem conteúdo lá todo dia e nas férias tem conteúdo todo dia. Então é tudo uma questão de planejamento. Vocês aí às vezes querem tirar férias. Ah, mas se eu tirar férias eu não vou publicar. No final do ano eu vejo vocês cometendo demais esse erro. O escritório entra em recesso, vocês comunicam isso e deixam de atrair os potenciais clientes que estão no auge, podendo conhecer teu trabalho ali, que eles também estão em recesso, para quando você voltar do recesso já ter cliente engatilhado. Maior erro que vocês cometem. Maior erro nesse recesso que vocês podem cometer. Então, o planejamento é tudo. Sábado e domingo tem que ter conteúdo sim. Nas suas férias tem que ter conteúdo sim. No recesso tem que ter conteúdo sim. Em todos esses momentos tem que ter conteúdo, porque o Instagram online não para, né? Então, bora lá. Como é que eu faço, né? Eu tenho, do meu bloco de notas, estava falando com as minhas alunas, acho que do clube na terça, né? A gente falou sobre isso um pouco na live. E com as minhas alunas que participaram do Clube do Livro, a gente falou um pouquinho sobre isso. Não sei se tem alguém aí. Dá um oi aí se você participou do Clube do Livro comigo. Eu tenho no bloco de notas uma lista gigante de ideias. E essas ideias não foram criadas, não brotaram necessariamente por mim. A maioria delas nem foi brotadas por mim, né? Eu tenho sempre um olhar clínico para tudo. Então eu assisto um filme, eu tento pegar o bloco de notas para fazer alguma correlação daquele filme que eu assisti com marketing, com arquitetura e tudo mais. Eu tento fazer esses links em tudo que eu faço, né? Além dos livros que eu leio, dos passeios que eu faço, tudo onde eu vou, eu fico tentando pensar nisso. E aí, mas isso aqui é uma minoria, tá? Onde que eu capto a maioria das minhas ideias para conteúdos? Através de vocês.
Essas perguntas aqui, ó, que vocês estão fazendo, ó, por exemplo, ideias de luminária com projeto de outra pessoa, pode? Qual o horário ideal para postar? Tudo que vocês estão mandando aqui de pergunta, é viável ter 2 serviços distintos dentro do mesmo perfil? Todas essas perguntas que vão chegando para mim aqui no chat, na caixinha de perguntas, no direct, dos meus alunos no WhatsApp, no e-mail, quando a galera se cadastra para algum evento gratuito como esse que eu tô proporcionando para vocês agora do Reforma Online, a galera manda por e-mail, eu faço pesquisa com essas pessoas, eu faço pesquisa, vocês já responderam a pesquisa que eu enviei por e-mail? Para quem está inscrito no Reforma Online, eu enviei uma pesquisa. Vai lá e responde, que eu estou personalizando tudo para vocês. Através disso, eu capto muita ideia de conteúdo. Cada pergunta que as pessoas me fazem vira conteúdo para o feed. Cada coisa que eu vejo de errado de algum cliente, de algum potencial cliente, de alguma pessoa dentro do meu público-alvo fazendo de errado, eu vou lá e falo, opa, isso aqui tem que virar conteúdo, eu tenho que alertar as pessoas sobre isso. Planejamento de conteúdo é metalinguagem, né? Eu tô falando aqui eu tô fazendo um conteúdo aqui para vocês mostrando como gerar conteúdo. Então, o que vocês estão fazendo, por exemplo, a Sil perguntou, né, tá indo na obra, publicar coisas da obra, do teu dia a dia é conteúdo. Tudo isso vira conteúdo. Então, eu tenho uma lista já que eu deixo dentro do meu bloco de notas e eu vou anotando, eu vou deixando lá, não fico pensando nelas. Eu, por exemplo, quando vocês forem numa apresentação de projeto com o cliente, deixa esse bloco de notas do lado, ou então uma agendazinha onde você gostar de anotar as coisas, mas tem que ser dentro de um arquivo só, tá? Ou numa mesma agenda, ou no mesmo arquivo no computador, dentro de um local só para você ter aquele bunker de ideias. E aí você vai lá e anota tudo que o cliente te perguntar. Por quê? Porque se você não anotar na hora ali, você vai esquecer. E aí na hora que você for criar conteúdo, você vai ter que criar conteúdo do zero. E onde é que vocês perdem mais tempo? Muitas vezes é tentando pensar, tentando ter ideias dos tipos de conteúdo que vão entrar hoje. E vocês não podem depender disso, porque vocês têm um dia a dia atribulado. Eu sei que a maioria de vocês trabalha sozinho, não tem estagiários, não tem outras pessoas para ajudar vocês nesse quesito. Então vocês ficam com marketing, com gestão, com financeiro, com a parte operacional de projeto, com a parte operacional de atendimento, toda para si. E aí você tem que fazer 24 horas serem hiperprodutivas. Se você todos os dias precisar tirar um tempo para pensar no que você vai publicar, ir lá e criar arte, ir lá e publicar, criar uma legenda e publicar, você vai perder um tempão com isso. Então qual que é a minha indicação para você que está me assistindo aqui agora? Quer publicar mais conteúdos porque sabe que isso pode atrair mais pessoas. Tenha dias específicos para cuidar do marketing e crie o máximo de conteúdos já pensado. Se você tiver esse bunker de ideias já guardadinho, na hora de criar o conteúdo, você vai só abrir o Canva ou o programa que você utiliza aí para criar conteúdo e vai ter essas ideias de conteúdo já prontas. Aí é só você olhar essa ideia e falar assim, isso daqui é melhor um vídeo, isso daqui cabe num Reels, isso daqui pode virar um carrossel, isso daqui deve virar uma imagem única, isso daqui eu posso pegar um projeto meu e abordar um pouco mais esses temas, dando um zoom out, um zoom in em alguns elementos ali daquele projeto para falar sobre aquilo com as pessoas dentro do meu perfil. E aí vai te dando ideias da ideia que já está pronta lá, já foi concebida a ideia do tema do conteúdo. Você tem só que formatar depois onde é que essa ideia vai entrar aqui nos formatos do Insta. Se vai ser no Reels, se vai ser no IGTV, se vai ser num vídeo normal para o feed, se vai ser num conteúdo em carrossel ou se vai ser num conteúdo em imagem. É simples, tá? Mas vocês precisam criar esse bunker de ideias. Tem que ter esse baú ali lotado de perguntas que os teus potenciais clientes fazem e clientes também. Tem que ter pesquisa para você captar essas informações do teu público-alvo. Tem gente que me fala assim, Lara, venham publicando, mas não sei se o conteúdo tá bom. Como é que você descobre isso? Você tem que falar com as pessoas certas. Você vai lá, quando você tá com uma dor no dente, você vai ficar onde? O que você vai fazer? Você vai pesquisar, não vai? Vai pesquisar no Google, vai ligar para um dentista, vai tentar marcar um horário numa clínica odontológica. Você não vai ficar tentando, né, coisas. Você vai em busca você vai atrás de resolver aquilo. Então, quando vocês têm dúvidas sobre alguma coisa, vocês têm que fazer pesquisa para identificar, para conseguir analisar de uma maneira séria, sem achismo, né? Eu acho que tá bom, eu acho que tá ruim. Esse achismo aqui é o que mata o empreendedor. É o que vocês vão perceber muitas vezes, que o negócio de vocês já tá falido. Mas vocês ainda nem caíram a ficha.
É achismo que mata, tá? Então criem esse baú de ideias, esse bunker de conteúdos. Eu brinco que é um bunker de conteúdos, é uma mina do tesouro escondida que eu tenho. E eu tenho, geralmente, eu consigo pegar tipo umas 20 perguntas que eu sei que os meus clientes têm. Aí eu boto lá. E aí uma mesma pergunta que eu respondi lá em fevereiro, a gente já tá no final entrou na segunda quinzena de julho. O que eu tenho que fazer? Repostar de novo. Só que eu preciso repostar aquele mesmo conteúdo já feito? Não, eu vou atrás de melhorias. Então, pega aquele conteúdo feito lá em fevereiro, reformulo ele, deixo ele ainda melhor, deixo ele ainda mais legal, mais robusto, com o conhecimento que eu já adquiri de fevereiro pra cá e publico de novo. Então, o teu conteúdo fica fácil. Tá vendo? Dá pra multiplicar muita ideia. Um conteúdo já publicado por você há alguns meses atrás deve ser publicado de novo. Ah, mas eu fiz esse projeto tem 3 anos. Teu seguidor sabe disso? Ah, mas eu já tirei essa dúvida. Quando eu abri o perfil, foi a primeira coisa que eu fiz, foi tirar essa dúvida. Teu seguidor rolou até o final lá embaixo pra ver essa dúvida? Não rola, né? A gente vê ali os 6, 12, 15 posts no máximo. Começa a acompanhar a pessoa a partir dali. Então repostem sim aqueles conteúdos já publicados. Só que repostem de uma maneira mais bonita, de uma maneira mais atrativa visualmente falando e melhorada no conteúdo também se vocês tiverem adquirido uma otimização daquele tema, tá? Pegaram essa fase aí? Vocês já trabalham com esse baú de ideias? Vocês já têm um local? Se sim, onde? Que vocês guardam todas essas ideias aí? Qual o horário ideal para postar? TH Dutra perguntou. Dentro de cada um dos perfis de vocês tem um Analytics, né? Tem uns insights. Entrem e vejam lá. O próprio Insta já te diz o melhor horário. Melhor dia, melhor horário de cada dia. É uma doideira. Ideias de luminária com projeto de outra pessoa. Pode? Deixa eu falar aqui pra vocês sobre uma questão aqui, né? Perguntaram ainda do negócio da inspiração. Não recomendo que vocês postem negócio de inspiração. Por quê? Porque isso leva a autoridade para outro profissional, não para vocês. Mas, quando vocês estão no início, o que eu recomendo? Vocês estão no início, vocês têm tempo, produzam os próprios projetos. Vocês já estão naquela fase inicial, mas já estão mais sem tempo, realmente sem tempo, tá? Não é ocupado, não. É sem tempo de verdade. Já estão acordando cedo, indo dormir tarde, porque já estão com a agenda mais cheinha, levando mais tempo para fazer os projetos ali que estão rodando no momento. E aí, o que você pode fazer? Definir um tema, e aí dentro desse tema você faz análises de acordo com imagens de outros profissionais. Mas você vai ter que colocar os créditos desse outro profissional, tá? Isso não é nem negociável. Você tem que colocar os créditos do projeto desse outro profissional. Só que o foco daquele conteúdo é o quê? Não é cumprir tabela, não é postar por postar. É falar sobre o tema, né? Nesse caso, a Lidiane perguntou ideias de luminárias. Aí você pode pegar vários projetos com vários tipos de luminária e explicar aquilo. E aí eu recomendo o quê? Não posta o projeto inteiro também. Já que você vai publicar aquilo, pega uma parte que tenha todo o elemento que você vai abordar naquele post e fale. Deixa eu ver o que mais. Está acontecendo isso comigo. A agenda lotou, feed ficou de lado. Posto todos os dias apenas stories. Patrícia, tem que tentar se planejar para postar no feed também, tá? O mínimo viável possível. 4 posts por semana? Dá pra você fazer aí, tá? E stories, gente, é aquilo, né? Mesmo com a agenda lotada, encontra tempo. Encontra tempo para publicar. Stories coloca o stories dentro do teu planejamento do dia, entendeu? Se você não tem o hábito de fazer stories, coloca lá na tua agenda, fazer stories meio-dia, fazer stories 4 da tarde. Coloca isso no teu planejamento. Se você já está mais habituado, você já vai perceber que o stories vai fazer parte do teu dia a dia e que você não vai precisar parar para fazer. Então você está indo na obra, você está se filmando ali, tô indo na obra, olhar não sei o que, não sei o que. Esse projeto aqui eu tô fazendo para o cliente tal, a gente está com um super desafio aqui de misturar essas cores, esses elementos, mas no final das contas vai ficar super legal. Você vai falando sobre o que está acontecendo no teu dia a dia, tá? Mas é legal é legal não, né? É imprescindível que tenha post no feed também. Lara, eu tava lendo que as pessoas, eu tava lendo que o público do Story é diferente do público do feed. Qual a diferença nessa entrega do mesmo conteúdo nesses dois canais? Lipe, não acho que seja diferente não, tá? Não sei onde que você viu isso, precisaria fazer um estudo muito aprofundado disso.
Não acho que seja a diferença, não. Não acho que sejam diferentes, não. Eu acho que todos nós consumimos mais stories por ser um conteúdo mais rápido de ser consumido. E no feed, a gente guarda o feed para alguns momentos que a gente tá mais off, né? Que a gente tá deitado ali na cama, jogado no sofá e tá com um tempinho a mais. E aí aquele conteúdo gera mais atratividade visual pra gente. A gente, opa, vou ler aqui o que essa pessoa tá fazendo, porque eu vi que nos stories dela ela abordou isso. Aí no feed tem alguma coisa na mesma pegada, sabe? Mas eu não acho que a gente tenha uma parcela de seguidores que só olha stories e uma parcela de seguidores que só olha feed. Não sei se foi isso que você me perguntou, interpretei dessa maneira, tá? Depois que eu coloquei na cabeça que o Instagram é minha ferramenta de trabalho e que amigos e família não vão contratar meus serviços, comecei a lucrar com o Instagram. A aluna arquitetando marketing faz assim, né, Van? Super orgulhosa de você, viu? Obrigado pelo feedback lá no direct. Tô inscrita, mas não recebi a pesquisa. Dei uma olhada no lixo eletrônico de vocês, tá? Muita gente recebe meus e-mails pelo lixo eletrônico, caixa de spam, essas coisas. Sempre olhem lá. Inclusive, quando começar as aulas, né? Vocês não podem deixar de olhar lá. Eu tenho no meu caderno. Nicole usa o Trello. Vocês usam muito o Trello, né? Nossa, eu tenho uma dificuldade de usar o Trello. Acho uma ferramenta fantástica, mas eu, Lara, tenho dificuldade. Sei lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Bora lá. Vamos pro segundo passo? Então, depois de ter esse baú de ideias, esse bunker de ideias, qual que é o próximo passo? Você vai ter que definir na tua agenda qual que é o dia que você vai tirar para criar o período, principalmente, né? Primeiro, antes do dia, o período que você vai fazer os conteúdos. Se você vai fazer semanalmente, se você vai fazer quinzenalmente ou se você vai fazer mensalmente. Eu tenho produzido mensalmente ou quinzenalmente quando tá mais corrido aqui, eu produzo quinzenal. Quando eu tô mais tranquila, eu produzo mensal, certo? Nunca semanal. Por quê? Quando eu produzo semanal, a semana passa muito rápido, passa voando, e aí eu deixo de... quando eu vou ver, eu já tenho que parar um outro dia para produzir de novo. Então eu acho muito mais produtivo que você também produza pelo menos quinzenalmente. Produza mais. E aí você vai definir o quê? Qual que é o mínimo de conteúdos que você vai publicar por semana no feed. Desses conteúdos que você vai estar publicando por semana no feed, você vai, eu vou publicar 5 conteúdos por semana no feed. Para eu produzir 2 semanas, eu preciso produzir, então, 10 posts, né? 10 conteúdos para o feed. E aí você vai tirar um dia, então, qual é o teu próximo passo? Tirar um dia para o marketing. O marketing não deve ser encaixado. Eu recomendo demais que vocês utilizem o horário de 8 da manhã até às 18 horas. Eu sei que muitos de vocês deixam para criar conteúdo no final de semana, deixam para criar conteúdo à noite. E aí o que geralmente acontece? Vocês vão fazendo os conteúdos nas coxas ali. Vocês vão fazendo os conteúdos do jeito que dá, com o tempo que tem. Por quê? Porque o marketing foi encaixado. Quando vocês têm um tempo específico para pensar em marketing, sabendo que marketing é o que vai atrair cliente para dentro do teu escritório, e aí o teu tempo tem que ser muito mais focado nisso do que nas outras coisas, inclusive, se você está querendo cliente, aí você vai lá e vai ter um tempinho certo para o marketing, e naquele momento você vai deixar o celular de lado, você vai deixar o projeto de lado, vai deixar o cliente de lado e vai focar em produzir aqueles conteúdos que você já tem as ideias. Porque elas já estão armazenadas no Trello, na tua agenda, no teu bloco de notas, num Word, numa nota aí que você tenha guardado, certo? Pegaram? Isso aqui é muito mais fácil. Isso aqui, dessa maneira, vocês vão ter muito mais facilidade. E outra, quando você produz todos os dias ou por semana, as chances do teu conteúdo ficar aleatório são muito grandes. O que é um conteúdo aleatório? Conteúdo aleatório é aquele conteúdo que a gente entra no perfil da pessoa e hoje ela tá falando sobre um tema, amanhã ela tá falando sobre outro completamente diferente. No outro ela tá falando sobre outro diferente. Aí no quarto dia ela vai lá e volta para aquele primeiro tema. Não tem uma continuidade, uma espécie de continuidade. E aí o que acontece? As pessoas te seguem, gostam do teu conteúdo, adoram ver os projetos que você coloca, as dicas que você coloca, mas elas demoram muito mais tempo para querer virar cliente. Então, não só produzir o conteúdo, mas planejar o conteúdo é tão importante quanto produzir. Porque se você planeja bem os temas desses conteúdos, que tema pode dar link com um outro conteúdo, isso daqui é show de bola. Porque aí você coloca o seu seguidor num funil de conteúdo. E o funil de conteúdo é o que faz o seguidor entrar dentro da tua base do perfil e virar cliente semanas depois. Ou meses depois, poucos meses depois, tá?
Isso aqui é importantíssimo. Pegaram essa chave aí? Pegaram essa ideia? Se vocês entenderem só isso daqui hoje, dessa questão do funil de conteúdo, que o conteúdo não pode ser aleatório, que você tem que tirar um tempo específico pro marketing, ele não tem que ser encaixado, a live já tá entregue, tá? Mas tem mais coisa aqui que eu quero falar pra vocês. É só porque isso daqui eu acho que é o ponto principal que vai destravar essa chave na mente de vocês, como a Vanessa falou aqui em cima, né? Que quando ela percebeu que o Instagram era a ferramenta profissional dela que ia atrair cliente, começou a dar lucro. O Instagram começou a virar realmente lucrativo. Eu não quero que vocês fiquem perdendo tempo aqui, não. O objetivo não é que vocês fiquem produzindo conteúdo e não tenham resultado. O objetivo é exatamente o contrário, que vocês produzam sim muito conteúdo, num volume cada vez maior, mas que o resultado também seja cada vez maior. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Trabalho com móveis planejados e faço faculdade de arquitetura e urbanismo. Mas tuas dicas já estão me ajudando muito. Já começa, se você já trabalha com um móvel planejado aí, já é estudante de arquitetura, já tá na hora de você começar a startar e já trazer um pouco do teu conhecimento técnico do que você vem aprendendo na faculdade de arquitetura. Já pode ir através disso fortalecendo mais. Qual que é a marcenaria que tem conhecimento, que entrega um conhecimento técnico dentro da arquitetura também? São poucas. Isso já vai gerando diferencial na cidade que você atende aí. Patrícia, Lara, em relação à organização do feed, trabalho com obra e financiamento da construção. Como organizar isso? Patrícia, o que você vai fazer? Coloca todas a lista, né, de ideias, de conteúdos de obra e de financiamento de construção. E aí você vai criar como se fossem não, você vai criar 2 linhas editoriais de conteúdo. Qual que é a linha editorial de conteúdo? Uma linha editorial que vai falar de obra e uma linha editorial que vai falar de financiamento de construção. Como que você dispõe essa linha editorial dentro do teu tema, né? O universo é o mesmo. Obra, construção, reforma, o universo é o mesmo. Então ele vai funcionar, são 2 tipos de serviço que funcionam para o mesmo nicho. Então tá tudo certo. Aí você vai definir essas linhas editoriais de acordo com a diagramação do teu perfil. Como é que você quer organizar esses conteúdos dentro do teu perfil? Por linha, por coluna, por semana? Você tem que ir organizando o que vai entrar em cada época, sabe? E aí uma coisa que vocês podem fazer, eu não sei se vocês produzem a agenda não, né? Os conteúdos de vocês no Canva. No Canva produz todas as ideias de conteúdos que você tem dentro de um mesmo arquivo, e aí depois visualiza, né, no modo de quadradinho, no modo de miniatura lá do Canva, como que tá aquele visual geral ali. E aí depois de olhar o visual geral, você vai ajustando como que cada conteúdo pode ter esse certo nível de continuidade, para você não ficar misturando sempre obra com financiamento, certo? Para pegar aquelas pessoas que querem financiamento só e para pegar aquelas pessoas que só querem a obra, mas também as pessoas que querem as duas. É tudo uma organização do post que vai entrar hoje, do post que vai entrar amanhã, do post que foi publicado já ontem. Jussiele, o que você indica, Lara? Um assunto por linha no Insta? Aí vai depender de vocês. Funciona um assunto por linha no Insta. Um assunto por linha, por exemplo, definir o que vai postar hoje, sei lá, sobre... Deem aí uma ideia de conteúdo. Definir o que vai postar hoje sobre A, aí no primeiro dia você posta um projeto de A, no segundo dia você quebra uma objeção que os clientes têm na hora de contratar o projeto A. No terceiro dia você vai dar uma dica para as pessoas perceberem, terem mais desejo nesse projeto A, sabe? A é o tema, né, do conteúdo. É legal que tem essa quebra de objeção, né? Que quebre assim, só é pra rico. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Você vai quebrando essas objeções dos clientes dentro dessa linha que você vai criar, certo, Ju? Banheiro, pronto, vai falar de banheiro. Pega 3 banheiros de nichos, de estilos diferentes. Publica um banheiro moderno aqui, fala quais são os principais elementos para um banheiro moderno. No outro dia você publica um banheiro clássico, principais elementos que compõem um banheiro clássico. No outro, um banheiro minimalista, principais elementos que compõem um banheiro minimalista. Vocês podem fazer dessa maneira também. Gasta um tempo danado fazendo os cards pro feed. Fica lindo, mas não rende por isso, porque você tá provavelmente perdendo tempo com o que não importa. Tá, Rosemary? Beleza é importante, mas não é tudo, né? Aqui no Insta, o teu conteúdo tem que
você tem que fazer ele render. Como é que a gente faz uma coisa, como é que faz nosso tempo render? A gente precisa ter habilidade naquilo. Quando a gente vai começar a andar, a gente demora muito para dar os primeiros passos. Depois que a gente já tá grande, a gente dá passo mais rápido. A gente consegue até correr e consegue correr numa velocidade maior. Se a gente for tentar correr com um maratonista, a gente vai ficar para trás, mesmo dando o nosso gás, a gente vai ficar para trás. Por quê? Porque a gente não tem habilidade naquilo. Então a gente vai melhorando o tempo de fazer as coisas, vai ficando menor esse tempo à medida que a gente vai fazendo. Mas a gente também tem que se libertar do perfeccionismo. Eu sei que muitos de vocês sofrem com isso. E isso daqui, como eu falei na live anterior, né, o perfeccionismo vai deixar quem quiser continuar perfeccionista, vocês pobres. Porque todo perfeccionista morre pobre. E aí, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que identificar o que de fato é importante, né, na hora da criação desses conteúdos para o feed e o que de fato não é. Tá? É importante estar bonito? É importante estar bonito. É importante ser visualmente atrativo? É importante ser visualmente atrativo. Mas sem deixar que o bom seja inimigo do perfeito. Tá bom? Beleza, já não olha mais pra ele, vai criar o próximo. Define essas ideias antes de tudo e depois você vai criar as artes. Lara, já tenho muita ideia, mas na hora de criar arte, realmente, eu demoro muito tempo, não tenho essa habilidade. O que você pode fazer? Contratar alguém. Contratar alguém para fazer as tuas artes. Contrata um designer, contrata uma pessoa que mexe, que trabalha com isso, para fazer as tuas artes. Aí você vai fazer o quê? Você vai passar esse teu baú de ideias para ela. E ela vai falar, ó, você contratou, sei lá, 30 posts por mês com essa pessoa. Você vai dar o conteúdo, não é essa pessoa que vai criar o conteúdo para você não, tá? Porque o maior erro é vocês contratarem essas pessoas e delegar isso. Aí a pessoa vai lá e cria o conteúdo. Não. Quem cria o conteúdo é você. Só vai dar resultado se você criar o seu conteúdo, porque ninguém nesse mundo sabe melhor do teu público-alvo, sabe melhor do teu cliente que você mesmo. Ou ninguém no mundo deveria saber mais do que você mesmo. Então você tem que pesquisar muito, tem que falar muito com as pessoas, e aí você pega esse seu baú de ideias, envia para essa pessoa que cria o conteúdo, e essa pessoa já te envia os posts prontos para você programar, ou ela mesma já programa. Tá? Outra coisa que vocês vivem me perguntando, né? Onde que programa? Tem o MLabs, tem o Planoly, tem o Hootsuite, tem vários sites, tem o próprio Canva, que agora tá fazendo esse agendamento de posts automático. Não recomendo, tá? A gente sabe que pode dar um certo trabalhinho aí, um certo nível de constrangimento. Você pode perder os posts que você já deixou lá organizado. Utilizem o do Instagram, que é gratuito, o estúdio de criação. Joga no Google que você vai achar. Super fácil de fazer post por lá. Dá pra agendar feed, dá pra agendar IGTV. Eu tive que dividir. Migrei o nicho do estilo para um perfil e deixei no antigo falando sobre financiamento. Lipe, não sei. Talvez você esteja procurando sarna para se coçar, tá? Acho que dá pra trabalhar os dois no mesmo perfil. É só organizar essa questão da diagramação do conteúdo dentro do perfil, para não ficar confuso. Mas se tiver essa organização, você consegue manter tudo num só. Se o público-alvo for o mesmo, dá bom. Melhor postar detalhes separados de cada ambiente para ter mais conteúdo e não ficar cansativo? Eu vou tomar como detalhes ângulos, tá, Carol? Carol Venturini, arquiteta. Eu vou tomar como detalhes aí que você colocou, ângulo. Acho legal de vocês colocarem em diferentes posts os ângulos, sim. Agora, se for detalhe de um mesmo assunto, se você, por exemplo, estava falando, né, que nem a gente estava falando aqui, de revestimento. Aí você vai pegar o mesmo tema, falar revestimento 1 num post, revestimento 2 no outro post? Não. Dentro de um mesmo projeto, né? Aí não faz sentido. É que você tá querendo fazer o quê? Encher linguiça. Agora, se você tem um projeto feito e tem ângulos desse projeto, por exemplo, uma sala, você quer valorizar ali a visão geral daquela sala, aí publica um post daquela sala. Não precisa ser no mesmo carrossel outros ângulos daquela sala. Você vai lá e publica na fileirinha ali que você quer publicar, tá? Ou em outro momento. Não precisa ser no mesmo carrossel, não. Agora, se for dentro de um mesmo tema, que você tá dando uma dica, tá educando as pessoas sobre alguma coisa, aí é dentro do mesmo carrossel que eu indico. Caixa de perguntas. Caixa de perguntas também dá a direção exata sobre dificuldade dos clientes. Exatamente, Samila. Eu tava falando aqui. É onde no início da live eu falei onde que eu capto, né, a informação. Eu capto através de pesquisa, eu faço pesquisa no Google Forms, eu faço pesquisa aqui nos stories com vocês. Eu converso demais com vocês no direct. Quem já me chamou no direct sabe que a gente tende, né? O tempo tá cada vez mais escasso, porque cada vez mais tem mais gente no direct. Mas eu tento responder essas pessoas. Se eu não respondo, eu anoto pelo menos a dúvida, porque vai virar post depois.
Caixinha de perguntas sempre. Eu não abordo muito caixinha de perguntas, porque eu sei que a maioria de vocês está no início e o engajamento da caixinha ainda é baixo, mas continuem. E aí, o que vocês podem fazer também? Vocês sabem já os principais erros que as pessoas cometem, vocês sabem já quais são as principais dúvidas que as pessoas têm. Se não sabem, vocês precisam conversar com quem é potencial cliente. Chama um amigo que não é da área, mas é teu público-alvo, senta com ele e fala assim: me fala aí o que você acha que é arquitetura. Aí você vai anotando o que aquela pessoa vai falando. Vocês vão ver que a maioria das pessoas não faz ideia de como que faz um projeto. Vocês vão ver que a maioria das pessoas acha que o projeto é um desenho. Vocês vão ver que a maioria das pessoas não percebe o valor real, todas as etapas que compõem o projeto. E aí isso daqui deve ser feito o quê? Conteúdo para o feed, para educar esse público. Porque senão eles vão ficar sempre pedindo só o desenho para vocês e colocando o preço de vocês lá para baixo. Conteúdo é o que ajuda você a educar o teu público-alvo. Tá? Gente, a música tá incomodando vocês? Que a Alexa acho que aumentou aqui sozinha o volume. Publicar por coluna também é bom, porque não fico 3 dias falando da mesma coisa. Se for 3 dias que dependam da mesma coisa, aí é legal abordar o mesmo tema, tá, Patrícia? Compra arte no Canva e vai colocando as imagens e texto. O Canva é gratuito, tá? Não sei se você tá falando de outra coisa, mas o Canva é gratuito. Tenho criado muito post em artes do Canva mesmo. Ali coloco um conteúdo. Perfeito. Aí vocês vão ver depois que vocês vão ter que melhorar a arte de vocês, não é o conteúdo. A arte de vocês vai ter que ficar cada vez melhor, para que prenda que o visual prenda. Antes de ler, a gente se prende pelo visual, pela cor, pelo que está escrito. E esses 3 milissegundos que a gente passa rodando um post ali na timeline é o que vai dizer se a gente fica ou não. Mas isso é depois, tá? Isso é depois. Primeiro é o teu planejamento para fazer o conteúdo ser frequente. Depois que o conteúdo é frequente, é que ele fica excelente. Não fica cansativo ângulos diferentes do mesmo ambiente em outro dia? De jeito maneira, Carol. É o que a gente quer. Se a gente gostou de ver uma sala, tudo que a gente quer é ver um outro ângulo dela. Tá? Uma live já aprendi muita coisa. Que show, Kenny! Bem-vinda por aqui. Eu postava todas as imagens de um projeto juntos. Agora vi que podia ter mais publicações separadas. Pode sim, Igor. O Canva tem funcionalidades pagas. Ah, tem os elementos, né, que são pagos. Que você só precisa usar se você quiser, de fato, aquele elemento específico. Mas a maioria é gratuito e é ótimo. Tá? Gente, como é que eu faço, né? Então, pra gente finalizar aqui o nosso tema da live de hoje. Então, eu tenho esse bunker de ideias, esse baúzão cheio de ideias, de conteúdos. E aí, sempre que eu vou publicar, eu olho eu deixo esse bloco de notas separado, abro o Canva do lado e aí começo a publicar. E eu coloco um tempo específico, certo? Eu abro o aplicativo, o site Pomodoro, ou então esses aplicativos que marcam tempo, ou então o próprio cronômetro do celular, e deixo marcando o tempo que eu tô fazendo aquela ação. Não pego no celular, não vou entrar em Instagram, não vou responder o WhatsApp, não vou responder e-mail. É tempo focado para aumentar a produtividade. E aí eu tenho uma meta. Eu tenho, por exemplo, 1 hora para fazer 4 posts. E aí eu vou me virar para fazer esses 4 posts em 1 hora, certo? Então vocês têm que ter esse objetivo, esse foco. Não adianta, eu tenho que criar conteúdo para o feed. E aí fica em aberto, né? Quando que você vai criar, quantos que você vai conseguir criar dentro de um determinado período. Coloca uma meta. Ah, Lara, eu tenho 4 horas, eu vou tirar a tarde inteira hoje dessa sexta para criar conteúdo. Então pega a tarde dessa sexta todinha, você vai ter o quê? Umas 5 horas aí e cria, sei lá, 20 conteúdos. Você consegue criar 20 conteúdos numa tarde. Se você já tiver esse baú de ideias, é só você ir pegando esses conteúdos. Olhe para o conteúdo, por exemplo, uma coisa que eu sei que vocês erram muito, né? Que é um dos temas. Comunicação falha, comunicação técnica e zero descomplicada. Aí eu anotei essa ideia aqui de conteúdo. Aí eu vou lá e falo, isso aqui rola um vídeo. Aí eu vou lá e gravo um vídeo sobre esse tema. Aí eu olho outra coisa, falta de definição de nicho. Opa, isso daqui fica melhor num carrossel. Aí eu vou lá e crio o carrossel.
não fazer anúncio patrocinado. Aí eu vou lá e crio uma imagem de anúncio explicando a importância de fazer um anúncio patrocinado. Então, isso daqui é que vai dando para você essa produtividade. Algumas pessoas falaram aqui, né, Lara, eu tenho as ideias de conteúdo, mas demora muito para produzir. Coloque uma meta. Você vá direto ao foco ali que você vai conseguir produzir mais. E se mesmo assim, depois de um tempo já, há 3 meses tentando produzir, tá difícil produzir as artes, pô, delega isso. Delega. Não é tão caro assim. Você consegue contratar uma pessoa que faz essas artes. Essas artes ficam bem mais bonitas, às vezes até do que algo que você poderia produzir. Você tá focado em outra parte do teu trabalho. E aí, só que aí tem que ter aquela coisa, né? Você vai lá, vai enviar pra pessoa exatamente o tema ali do post, como é que você quer aquele post. E a legenda tem que ser criada por você, ou então tem que ser uma pessoa que saiba fazer legenda e você olhe depois e aprove, tá? Tem que ter todo esse pensamento aqui. Como eu faço, né? Eu tenho esse baú de ideias, aí eu tiro um dia. Eu faço geralmente mensal, né? Então eu tiro um dia pra criar conteúdo pro feed. Tiro um dia. Aí eu vejo, cara, eu vou postar 30 conteúdos nesse mês, né? Que é o meu mínimo, 30 conteúdos no mês. Então eu tenho que produzir, aí eu vejo quantas imagens vão ser e quantos vídeos vão ser. Produzo as imagens todos no mesmo dia. E no outro dia eu produzo todos os vídeos. No terceiro dia eu vou programar esses conteúdos, que é criar legenda e subir essas imagens e esses vídeos no meu programador de publicação. Aí eu tiro esses 3 dias no mês, né? Que não é o dia inteiro. Eu tiro um dia inteiro, uma tarde e uma tarde, certo? Um dia inteiro, uma tarde e uma tarde, entenderam aí? Um dia inteiro para produzir os conteúdos em imagens, que é o que leva mais tempo. Uma tarde para produzir todos os vídeos, que aí eu gravo em sequência, já faço um reboco só, já faço um cabelo só, vou só trocando de blusa e gravo todos os vídeos. E no terceiro dia, uma tarde do terceiro dia, eu vou lá e agendo todos esses conteúdos. Aí eu passo o quê? Um mês sem precisar me preocupar com isso. Um mês. Voltou aqui, né? Parou um pouquinho aí a internet. Gente... É mais fácil do que parece. É super possível. Se eu consigo, porque eu sou cheia de coisa pra fazer, com 2 empresas consigo, você também consegue, tá? E eu já deleguei isso, não gostei, puxei pra mim de novo. Hoje quem faz das artes aqui sou eu. Mas era outra pessoa antes. E mesmo assim, mesmo tendo puxado essa ação pra mim novamente, depois de um tempo de negócio, consigo produzir, consigo fazer... aí também, e se eu consigo, obviamente, cada um de vocês aí também pode, tá bom? Passei 16 anos em uma empresa, agora eu tenho que trabalhar pra mim, procurando nicho de atuação e como vender serviços. Kenny, se inscreve na Reforma Online. Vai ter desde a base lá pra você aplicar, descobrir qual que é o público-alvo que você quer atrair, como atrair esse público-alvo, como se posicionar pra atrair esse público-alvo, que eu falei pra vocês na terça, né? Acho que é na aula 1, a gente vai falar sobre posicionamento, imagem pessoal, vou falar sobre alguns arquétipos, como que você escolhe o seu, tá massa e tá bem inédito, que eu sei que alguns de vocês já participaram de Jornada 15K, de Semana do Marketing anteriores, tá bem inédita a reforma, que é pra realmente reformar aí. Vamos fazer o projeto da casa online de vocês. Canva pago compensa super. Muita ferramenta, mas que ajuda muito. Ajuda. Canva pago é bom. Eu demoro muito na produção de uma arte. Perfeccionista mata. Aí eu sempre lembro da sua fala. Perfeccionista vai morrer pobre. Então pronto, Ju. Bota num post-it, cola aí na frente do computador pra você nunca esquecer disso. Rosemary, Lara é maravilhosa. Não dá pra sair de perto depois que a gente descobre ela. Obrigada. Obrigada, viu? Gente, preciso ir, tô morrendo de fome. Sei vocês, eu sempre deixo pra almoçar depois da live. E aí, tô morta de fome. Vamos começar essa tarde de sexta, esse segundo turno com tudo. Vão lá, produzam os conteúdos de vocês. E apliquem, tá? Apliquem isso. Quero mais conteúdos no feed de vocês. Volume é rei aqui nessa rede social. Se você publica pouco, as chances de você vender são poucas. Se você publica muito, aumenta muito a probabilidade de você vender. Quem é aluno pode sim ver a Reforma Online, claro. Aluno pode tudo. Aluno pode tudo. Beijo pra vocês. A gente se vê terça-feira, 12h12, com mais um tema para mais uma live super especial de marketing para o mercado de arquitetura, design e construção. Beijo, tchau.